Ik ben hier. Je tegen geboren, of dat gevoelt me hier ook zeer. Hè? Mijn traditionen, dat zijn alle hier, obwohl Pommer zeer weit van hier af ligt. Mijn grootvader, dat heet Albert Kalkheider, en hij is ook, dat wist dat dit huis gebouwd heeft, waar ik nu nog even woon. Dit huis heeft mijn grootvader, mijn vader gebouwd. Mijn vader heeft in deze huis gewoond van aanvang aan, zolang als hij verfrikt geweest is. En ik ben ook in deze huis geboren. En ben nu 78 jaar oud. Dat huis is nog gebouwd worden in Pommerschen Stil. En heeft ook nog de farbe van de Pommersche Frauen. Wit en blauw. Hoje eu estou indo para Domingos Martins. O caminho antigamente era muito difícil, eram picadas e que mal transitáveis, onde os colonos precisavam transportar suas mercadorias nas costas até onde que podia vender em Domingos Martins. Naquele tempo chamava-se Campinho. A construção de estrada começou por volta de 1949, por aí assim. Nessa construção dessa estrada, principalmente aqui na região de Califórnia, em Melgaço, a maioria desses construtores foram gente da origem pomerana. Eu mesmo deixei suor. Ela foi construída a braço, cavando com picarete e com enxadão, por aí assim. Agora eu vou contar a primeira vez quando eu fui a Domingos Martins. Eu era um menino, aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos. Aí eu e meu pai, nós levantamos cedo e maremos os animais. E assim, à madrugada, partimos daqui. Domingos Martins fica distanciado daqui de 25 a 28 quilômetros de distância. Nós fomos a cavalo. Era uma viagem demorativa, perante uns 3,5 para 4 horas. Eu pensei que essa viagem não ia levar mais fim. Eu estava contente quando meu pai falava, bom, agora nós estamos chegando perto.
quando chegamos à vila, para mim aquilo era uma coisa de novidade, porque foi a primeira vez que eu chegava a ver um veículo, um automóvel, que ali já transitava na cidade. O meu primeiro contato com a cidade brasileira era um pouco estranho. Uma, que eu não falava quase nada na língua portuguesa, e assim o meu contato, eu não tive contato nenhum com o pessoal dali. Eu só dependia do meu pai, o que eu perguntava ao meu pai em pomerano: papai, o que é isso? Ou papai, o que é aquilo? Pode embrulhar. O meu contato com isso, por uma parte, era muito interessante, mas sempre um pouco distante, proveniente que eu não sabia falar a língua portuguesa. O interesse pela cultura pomerana já existe há mais ou menos 10, 12 anos, porque eu trabalho entre os pomeranos e descobri certos costumes, observei certas tradições, e o que me fez então despertar por esse interesse de fazer uma pesquisa mais profunda. Os pomeranos que vivem hoje no Espírito Santo, eles são originários da Pomerânia Oriental. E a Pomerânia Oriental, ela sempre já foi vista assim como aquele último canto da Prússia. Quer dizer, culturalmente não fazia muito por ela. O maior número de imigrantes pomeranos, então, veio a partir de 1859 e teve, assim, o seu auge por volta de 1870. Não se tem uma base exata de quantos imigrantes vieram. Calcula-se que foi em torno de 20 mil pessoas. O grupo de pomeranos que veio para o estado do Espírito Santo veio para uma colônia que havia sido criada pelo governo brasileiro, que depois recebeu o nome de Santa Leopoldina. É uma área muito montanhosa, de difícil acesso, e é importante frisar isso porque o pomerânio que veio para cá, da Pomerânia Oriental, ele vem de uma região baixa, no Mar Báltico. A montanha mais alta da Pomerânia, ela tem 258 metros. Então deve-se imaginar agora qual não foi o susto quando foram desembarcados aqui na colônia de Santa Leopoldina, onde tudo é montanhoso, uma geografia muito difícil, muito complicado, selva, clima diferente, vegetação diferente, alimentação diferente. E sabe-se que nesse início muitas pessoas faleceram, principalmente crianças. O isolamento que esse grupo de imigrantes sofreu, ele se deve basicamente à geografia acidentada. E isso então fez com que eles não tivessem muito contato com a cidade. Então, a princípio, esse isolamento lhes foi agradável, pois eles poderiam e podiam, então, construir a sua vida, a sua forma, a seu jeito. Em Recife, o problema é a merenda escolar. In Recife ist keine Merenda. Não será fácil dividir uma bacia para 600. E esse isolamento, então, levou a situações difíceis. Nós temos comunidades que até hoje tem pessoas com mais idade que malmente falam português ou nem entendem português.
Esse isolamento, então, também trouxe consigo que eles resguardassem costumes que trouxeram da Pomerânia da época de 1850, 1860, 1870. Hoje eu vim para assistir um culto em lembrança dos parentes que estão jazindo aí no cemitério da minha igreja. Apesar da chuva, eu e meu filho Balduino não deixarmos de assistir esse culto. Nós estamos fazendo essa caminhada no meio de um caminho ruim através da floresta. Eu acho que está chovendo por causa disso. Aquilo não pode impedir a gente de não assistir lá. Porque com isso, embora que está chovendo, mas a chuva às vezes também quer provar para ver se nós temos amor mesmo aos nossos parentes. Se nós mesmos, além da chuva, vão lá e vão levar flores para eles. O culto aos mortos, ele é importante na medida que não é apenas o dia da morte, mas é evocar essa morte através do culto, né? O símbolo da morte para pensar na forma de organizar a vida e pensar naquele dia que aconteceu a morte daquele parente, mas pensar a morte como algo que faz parte do dia a dia. Der meste fra oss weiter. Hvor svår dette Jank nem Kirchhoff ist. Wenn man einfach seine liebe Angehörige über Kirchhoff bringt, wenn Graf versenkt wird, oder als der Schipper eher rüberknallen über den Sargdeckel, das sind Momente, da wir ganz Lebenszeit nicht aus unseren Gedanken gehen. Und das sind Töne, verdammt Töne, die da auf der Schipper eher die auf Kraft fallen, die aus lebenslang in den Ohren klingen. Wir denken auch an uns Angehörige, als sei in einer letzten Stunde. Wir denken an das letzte Wort, was sie uns noch gesagt haben. Wir haben stehen im Dorbeer und haben sagen, so lang wird eurem Utjung. Wenn man das alles betrachtet hat, sehen wir, wo klein, wo ohnmächtig und arm wird wie dem Tod gegenüberstehen. Então, o que me chama a atenção é a imagem da Terra Prometida, que é uma imagem que sempre é evocada e está relacionada ao culto aos mortos. Quer dizer, evocar um pouco a imagem da dor, da perda, da miséria, de todos os elementos que os imigrantes, né, eles como descendentes de imigrantes, passaram aqui no Brasil para obter terra e liberdade. Mas que tudo com trabalho árduo, com uma série de valores, né, a penosidade do trabalho, a dureza, o tempo gasto, empreendido e as pessoas que se perderam nesse projeto, né, as pessoas da família que faleceram, que empreenderam todo esse esforço. Wir sind alle hier taub, als Brüder und Schwestern. Estamos a wiedersehen zeggen, tausend Bragen van der Lien. Wir haben sind het nog vol, Herr, du hast den Braut. Und wir sind hier taub, Herr, wir haben Afgeben in deiner Hand. Ist traurig, da aus alle, Herr. Ich sehe schwor an deze van mich. Daarbij willen die verlangen, dass du hier mitbleiben bist. Dass du deine Kraft gibst, Herr. Dass du deine Segen geben bist, über uns alle. Oh, Welt, ich muss dich lassen. Ich fahre in mein Straßen. Ins Na última hora, antes que fique fechado o caixão, então todo mundo chega ao caixão e dá a despedida ao defunto. Eles pegam a mão dele
algum deles ainda fala alguma palavra, isso faz que isso é a coisa, quer dizer, a despedida mais pesada, mais difícil. E que mais ataca e agita o coração. Ali eles vão despedir-se do ente querido para nunca mais ver ele aqui nesse globo terrestre. Porque eu já tenho observado se tem alguma gente que chora com um pouco, às vezes, mais antes do que outros. Mas ali na hora dessa despedida, aí vem as lágrimas. Isso é o sentimento, quando eles pegam essa mão fria, que passa o corpo da gente, que é a última despedida. Isso é duro. Para nós, a Pomerânia é aqui. Nós não temos saudades da neve, nós não temos saudades daquele clima europeu, né? Porque nós já vivemos aqui há várias gerações, a gente foi habituado aqui, cresceu aqui no clima tropical, né? Nessas montanhas do Espírito Santo. A Pomerânia que a gente construiu, ela está aqui, é no Brasil, é na América do Sul. Eu gostaria de tocar um dia com meu irmão. Eu não gostaria só de fazer sucesso no Cabo da Enxada. Eu queria fazer sucesso tocando também, né? Por causa que depender da roça hoje em dia não vai dar muito certo mais não. Então, se eu entrar numa banda assim como a do meu irmão, então já dá pra mim começar a subir devagarzinho. Eu quero ouvir o seu biquinho soar, remete pra cá, remete pra lá, só no sapatinho até o dia clarear, remete pra cá, remete pra lá, eu quero ouvir o seu biquinho soar, remete pra cá, remete pra lá, só no sapatinho até o dia clarear, quero ver você mexer, quero ver você gruda, 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 quero ver você mexer, quero ver você gruda. Você tá aprendendo, vai, pega aí. Continua. Eu aprendi a tocar sozinho, mas parte do que eu aprendi foi o meu irmão que me ensinou. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar para poder tocar alguma música assim foi o baixo. O som que eu mais escuto é o forró, mas o que eu gosto também pra caramba é o rock. O grupo de rock que eu mais gosto são os Irmãos Hensas. Um dia eu gostaria de tocar como eles, mas acho que não vai dar certo tão cedo assim não. Para mim poder tocar mais ou menos por aí, vai demorar um bom tempo ainda. O meu avô, ele mora perto da minha casa e o nome dele é Teodoro Brão e ele tem 85 anos. O meu avô, ele vive a maior parte do tempo sozinho. De vez em quando eu também apareço lá para visitar ele, mas ficar sozinho não deve ser bom não.
Minha vida é assobiar. Isso é minha vida, sabe? É fato mesmo. Eu começo de manhã cedo até de tarde, assim. Porque eu estou sozinha e a maior parte não tem ninguém para me distrair, para falar, conversar. Então eu me acostumei a assobiar. O meu avô adora música, ele vive assobiando e tocando a concertina dele, não fica parado, não fica sem música. Ele gosta pra caramba da música dele. Eu gosto de ver o meu avô tocando, porque quando ele toca ele fica todo alegre, todo cheio de vida. E ele toca assim, acho que é pra ele ficar mais contente. Eu gosto de ver ele tocando para ele poder ficar mais alegre, assim, todo motivado, cheio de vida. Aí é bom ver ele tocando. Dali tá lá, rapaz. Então. Quando eu era pequeno eu só falava o pomerano, mas aí depois de uns tempos eu aprendi a falar o português e agora eu prefiro falar o português por causa que a maioria dos meus amigos são tudo brasileiros e eles sabem falar só o português. Eu e Evandro a gente combina bem, a maior parte do tempo a gente combina bem. Sempre a gente sempre anda junto e faz um montão de coisa junto. Não dá pra largar uma amizade do outro, não. A gente sempre é bem amigo. Hoje tem forró lá em cima do meu gasto de cima. O forró é a música que mais faz sucesso por aqui. A maioria dos pomeranos gosta mais do forró, por causa que eles já pegaram mais o embalo do forró para poder dançar. Eu venho aqui para ver como é que o pessoal toca e para mim ver se eu aprendo alguma coisa a mais. Seria muito legal um dia eu poder tocar por aqui. E melhor ainda ia ser viver só da música. O desfecho da Segunda Guerra Mundial foi um fator predominante para o que aconteceu depois com a Pomerânia. Com todos os tratados que ela trouxe consigo, onde os aliados remodelaram o mapa da Europa, então selou a sorte da Pomerânia Oriental. Ela parou de existir como tal e passou a ser parte integrante da Polônia, agora com o nome de Pomorze. A anexação da Pomerânia Oriental à Polônia, a partir de 1945, na verdade é um revanchismo histórico. Por exemplo, algumas famílias contam que de um dia para outro apareceram poloneses e disseram: agora nós vamos morar nessa casa.
E aí tem-se dados aí que chocam, né? Sabe-se, por exemplo, que essa desocupação, ela não foi pacífica. E aí tem-se alguns números, né? Sabe-se, por exemplo, que em torno de 500 mil pessoas devem ter morrido nesse período de desocupação forçada. Após a anexação em 45, sobrou muito pouco da cultura pomerana. Praticamente não se fala mais, em uma e outra vila se fala ainda, algumas poucas famílias falam pomerano. Mas num todo, da cultura mesma, da cultura pomerana, não sobrou nada. Meu nome é Henrique Krause, nasci em São Gabriel da Palha, no estado do Espírito Santo, e sou descendente de pomeranos. Morei por 6 anos na Alemanha, na cidade de Munique, onde estudei, e lá eu conheci um grupo de refugiados pomeranos, com os quais decidi fazer uma viagem à Pomerânia. O meu encontro com a Pomerânia, ou visita a essa terra que eu sempre tinha o desejo de conhecer devido à nossa história, isso que acho que me fez passar muitas coisas pela cabeça, né? Tem que pensar, bom, eu gostaria de visitar a Pomerânia, mas eu não consigo conversar com o pomerano, né? Que o povo pomerano, como tal, não existe mais, nem o estado pomerano. Os lugares, tem hoje outro nome, é em polonês, né? Existe a parte pomerana chamada Pomerânia, ainda mais é em polonês, né? Pomorski, acho que é o nome, né? Para qualquer um dói isso, né? Tem que saber que um povo não tem mais a sua pátria, a sua terra de origem, né? Onde ele pode dizer, né? De lá eu vim, e lá onde ele pode voltar e poder falar a sua língua lá com o povo que mora lá, né? Tem uma palavra em pomerano, a palavra land, que significa terra. Então, desde gerações, falando pomerano, as crianças aprendem essa palavra, os pais aprenderam essa palavra faz parte da língua e do cotidiano. Então, desde o momento que você aprende a falar pomerano, que uma criança fala pomerano e os pais a ensinaram, eles estão ensinando coisas que continuaram através de gerações, valores que fazem parte da vida dessas crianças, que fizeram parte também da vida dos pais dessas crianças, dos avós, dos bisavós. E toda a família, as crianças têm a sua caixinha de madeira, né, que as mães constroem com os brinquedos, com as coisas que elas usam, para poder ter a criança próxima ao trabalho agrícola, né? Então a mulher tem que tomar conta da casa e das crianças. Então a criança, ela brinca naquela caixinha e ao mesmo tempo ela já faz parte daquele universo do trabalho, né? Do que a mãe está fazendo, do que o pai está fazendo, da enxada, de toda a socialização para os instrumentos de trabalho e para o próprio trabalho. Então aquilo tudo já faz parte do universo da criança. Né, já é o seu mundo, já é parte também um pouco do que está dentro da caixinha e fora da caixinha, né? O que são os brinquedos e o que vai se tornar os objetos que ela vai adotar mais tarde. Eu não falava português, eu aprendi na escola na primeira série. No início do ano, quando a gente começou assim, primeira série, eu não entendia muito. Eu sempre perguntava ao professor, assim, pelos outros, né? Porque eles às vezes sabiam, assim, aí com o tempo eu fui aprendendo. Que cor é o urubu? Preto. Preto? E você preferiu o urubu verde? É? Eu sou professora da Escola de Primeiro Grau Augusto Peter Bertold Pagum há 17 anos. Eu hoje até me orgulho de poder estar trabalhando nessa escola, porque foi nessa escola que eu fui alfabetizada e consegui trabalhar também. E hoje aqui estou feliz em poder compartilhar um pouco do meu esforço, da minha persistência
com os meus conterrâneos através do meu trabalho. Eu acredito que foi por volta de 5, 6 anos que eu comecei a falar em português. Mas algumas coisas, quando eu vim para a escola, eu também não entendia tudo. Que eu lembro o primeiro dia de aula, né, que a professora me fez uma pergunta e eu não soube responder, né, e confundi por completo. Eu ficava meio perdida, assim, com aquela vontade, sabe, de querer estar junto com os outros, de entender tudo, mas aí perguntava os coleguinhas que estavam do lado, né, e a gente conseguia se entender. Vai deslavar a roupa? A insegurança, sabe, que eu sentia, né, eu acredito que os alunos de hoje também sentem a mesma insegurança. E quando tem qualquer problema mais grave, eles vêm e falam em pomerano comigo. Das crianças pomeranas na escola, acontece ali uma certa ruptura, porque ela está acostumada ao mundo da roça, né? E o mundo da escola é um mundo diferente, porque ali são outros valores, né? São os valores da cidade que ela tem que se acostumar, né? Valores que ela não conhece, que muitas vezes são estranhos. E com o passar dos anos, a escola se transforma num lugar de conflito entre pais e filhos. Essa é a minha última semana de escola. Eu tenho 15 anos, eu estou na 8ª série. Eu gostaria de continuar a estudar nessa escola, mas só que não tenho 2º grau para mim continuar. Então vou ter que voltar para a roça e ajudar meus pais na roça, com o serviço de casa, ajudando minha mãe e meu pai. Então fica difícil para mim estudar. Eu me sinto triste por deixar de estudar, porque a escola era tipo a minha vida. Todo dia a gente poder estar na escola, acompanhar os amigos, conversar com pessoas diferentes. Sempre a gente vê uma pessoa diferente. Agora em casa a gente vê pai, irmão, vizinho só apenas, e a gente fica meio isolado em casa. Eu acho que isso aqui vai ser bem triste para mim ficar em casa depois. Eu me identifico muito com a Rosânia porque eu passei uma coisa parecida com ela, porque quando eu terminei a 4ª série, com 10 anos apenas, com tanta vontade de querer estudar, eu fui impedida de estudar porque meus pais queriam que eu voltasse para a roça. Olha, eu só consegui retomar meus estudos. Eu não esqueço, eu estava num cafezal, sabe, banhando café sozinha. Meu pai trabalhava como pedreiro, minha mãe estava doente, né? Aí chegou um vizinho e me convidou para substituir uma professora numa escola vizinha para os alunos não perderem o ano letivo. E aí eu fui com a cara e a coragem, assumi a turma lá e com isso eu sem estudo nenhum, né? Naquela época não tinha tanta exigência. Aí depois surgiu o projeto Apronte e aí eles me convidaram que eu poderia estudar, que seria um estudo supletivo, né? Eu estaria estudando em casa e ia lá prestar as provas lá na Secretaria de Educação. Aquilo para mim foi uma alegria muito grande, que era tudo o que eu queria. Mas para eu chegar e conseguir fazer isso foi muito difícil.
Agora que eu não vou mais para a escola, o meu dia a dia é assim. Eu ajudo minha mãe na cozinha, eu cozinho, lavo, passo. Estou sempre ajudando, eu estou seguindo o que ela aprendeu, ela ensinou para mim. Acho que por aqui as meninas todas fazem o que eu estou fazendo, né? Aqui em casa somos em 3 irmãos. Minha irmã mais velha casou, ela tem 24 anos. E tem o meu irmão mais velho ainda, que é o Celso, que tem 21 anos. Ele está estudando para o vestibular. Ele está querendo fazer a faculdade de filosofia, se ele conseguir passar no vestibular. Uma semana atrás, minha mãe me contava que ela gostaria de ter, além do meu irmão, outro filho que não pensasse só no estudo, ficasse por aqui. Pensasse que a roça era uma coisa certa e não sair para estudar como meu irmão faz. Eu cheguei assim para minha mãe e falei assim, ô mãe, que história é essa, né, em Pomerana, né? Ô mãe, que história é essa de você tá querendo ter outro filho porque eu não satisfaço esse exemplo de filho que você queria ter, né? Ela falou assim, ó, você não é diferente, eu queria ter um filho que estivesse participando mais aqui em casa, né? E estivesse trabalhando e construindo sua casa e sua família aqui perto de mim. De uma certa forma me senti triste, mas de outra, né? É uma forma que está respeitando os valores que minha mãe tem, né? Aquilo que ela acha que é certo, aquilo que ela acha que faz bem para ela. Que eu sei que é importante ter alguém do lado dela, mas o fato de, talvez ela não entenda, o fato de eu estudar não é uma questão de abandono, não estou abandonando ela. Eu estou apenas juntando duas coisas que eu gosto, né? Eu gosto desse lugar, eu amo esse lugar, mas eu também, uma coisa que faz parte de mim é o estudo, né? E eu tirando uma dessas coisas, vou estar sentindo como se estivesse me faltando alguma coisa. Meu dia a dia é uma correria danada. Eu acordo às 5h30, tomo um café, pego a minha moto, faço um trajeto de 4 km até o ponto de ônibus. Eu chego em Campinas 7, né? Até na escola eu tenho que andar um percurso a pé ainda, né? Eu faço ao todo quase 2 horas de trajeto que eu vou até a escola. Meus pais não entendem muito esse meu esforço, né? Tanto que perguntaram ao meu pai que série que eu estava, né? Ele respondeu que eu estava na 7ª, né? Quer dizer, de 7º para 3º ano do 2º grau é uma diferença até grande, né? Quer dizer, porque eles não estão participando da minha vida de estudante, né? Bem, eu sou professora do Celso, esse é o 3º ano que ele estuda na escola, aqui na sede do município. E eu vejo que com o Celso, o meio rural, ele não comporta pessoas que tenham comportamentos que se diferenciam muito do comportamento daquele meio rural. E Celso vai ter, né, para ele conseguir viver o que ele tem dentro dele, da ansiedade que ele tem, ele vai ter que estar buscando um outro meio. Então o grupo mesmo não o apoia, não o reconhece, não sabe o potencial que está na pessoa dele. Provavelmente não vai poder contar com a ajuda dos pais na questão financeira, vai precisar, né, buscar a vida por conta própria, mas ele tem garra e eu acredito também que ele tem equilíbrio para justamente estar dosando, né, essa questão das ofertas que ele vai encontrar nesse mundo tão diferente do que aquele que ele viveu até então. Por mais que seja a cidade que eu possa vir a viver, ela jamais me fará deixar de ser pomerano, né? Eu sou pomerano e a cidade não vai estar interferindo nisso, né? Mesmo eu estando vivendo anos, e for passar anos em uma cidade, eu não vou estar esquecendo o meu dialeto, né? As coisas que eu vivi aqui.
se eu fosse morar em Vitória, estar estudando em Vitória, né? Eu vou ter oportunidade de ir ao cinema, né? Aí vamos ver como é que eu até hoje não... Então, em 2000, não sei nem como é que é um cinema, né? Eu sei pela televisão, a gente sabe, né? A gente tem uma ideia como é que é o cinema, mas pessoalmente eu nunca fui. E quando você se vê nesse documentário, como é que você vai ver? Você vai se ver numa tela. Você meio assim, né? Talvez até me sentir mais importante, mas até um pouco assim artista, né? Mas, sei lá, vamos ver a reação que eu vou ter. Tem vezes a gente tem uma visão que a gente é apenas um roceiro, a gente é apenas uma pessoa que está aí sempre na roça, um caipira, uma pessoa bem assim isolada, uma pessoa que não tem, que talvez é até um pouquinho menos gente, né? Talvez você se vendo na tela ali, você se sente um pouquinho diferente. Eu vim aqui no aeroporto de Vitória para receber um grupo de pomeranos vindos da Alemanha que estão pela primeira vez visitando os pomeranos do Espírito Santo. Eu me sinto muito feliz em poder receber esse grupo, porque são pessoas que vêm da terra dos nossos antepassados, da Pomerânia. São pessoas que hoje moram na Alemanha, que foram dispersas por toda a Alemanha. Com a Segunda Guerra tiveram que deixar sua terra Pomerânia. E são pessoas que sentem muita saudade da terra que perderam. Also, ich bin 1924 im Kreis Flatov geboren, das liegt in Westpreußen. 1942 bin ich Soldat geworden bei der Marine. Mein Vater ist kurz vor Kriegsende dann von Posen nach Pommern zu einem Bauernhof umgesiedelt, also geflüchtet und hat dann bis 1946 dort gelebt. Meine Mutter wurde 1945 im März durch Russen getötet. 1945 ist meine Mutter mit uns 3 Kindern geflüchtet, am 25. Januar von Schneidemühl. Ich war damals 4 Jahre alt. Ich habe etwas Erinnerungen an die Flucht auch. Und dann waren wir in Schleswig-Holstein 5 Jahre und seit 1949, Ende 1949 lebe ich also in Bonn. Also ich bin in Pommerland geboren. Mein Geburtsort ist Mützenow im Kreise Stolp. Ich habe auf einem Bauernhof gelebt, zusammen mit meinem Bruder Klaus Kanzow. Und wir sind 1947, nachdem wir noch auf einer russischen Kolchose gearbeitet haben, mit einem Transport zuerst nach Ostdeutschland gekommen. Mein Bruder und ich sind dann über die Grenze weitergegangen
nach Westdeutschland. Und so sind wir beide in Hamburg gelandet und haben dort ein neues Leben aufgebaut. O que a gente sente desse encontro é que são dois tempos. Os nossos antepassados que vieram aqui para o Brasil e os que permaneceram lá. O mais triste é que essas pessoas lá, os pomeranos lá, não têm mais como recuperar o seu passado. E assim a gente considera que nós fomos poupados aqui no Brasil desse destino trágico que os pomeranos lá na Alemanha passaram. Bem, eu queria falar para vocês que nós fomos convidados a participar, né, de um encontro lá em Califórnia, quando vem um grupo de 20 pessoas da Alemanha, que são também descendentes de pomeranos, e eles vão nos visitar. Então, eu pensei em preparar alguma coisa, né, para a gente poder apresentar para eles. Três pontas tem o meu chapéu, se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Vamos agora em pomerano? Sim. Mihal, traeca, traeca, Mihal, o Glenheim, traeca, Venista, Mihal. Eu faço parte do grupo Frole Pomerjung, o grupo de dança pomerana, né? Nós estamos ensaiando para fazer uma apresentação para os pomeranos que estão vindo para cá, né? A gente está mostrando um pouco do que a gente sabe, do que a gente faz, né? Mostrando um pouco para eles. Eu, durante o tempo dos meus 78 anos, eu vi só um pomerano vindo da Europa. Era um pesquisador, ele chamava-se Hans Stamitz, ele e sua esposa. É o único pomerano com o qual eu tive contato. Ele esteve até na minha casa e me prestou uma visita. Anos antes, passou um pomerano aqui, o Klaus Kranzhoff. Até escreveu um livro sobre a viagem dele, mas eu pessoalmente não vi ele e não entrei em contato com ele. So, jetzt fahren wir alle nach Kalifornien. Wir wollen da also zu den Pomeranos. Ja, wir sind hier mit 21 Leuten, die alle aus Pommern stammen und wollen hier also die Pomeranos besuchen. Wir sind auf den Spuren meines Bruders Klaus Kranzow, der schon in den 70er Jahren hier war und über längere Zeit, einmal ein Vierteljahr, einmal ein halbes Jahr. Und er hat angefangen in Espírito Santo die Sprache der Pommern zu erforschen. Also er hat dann erfahren, dass man hier also ganz original noch die pommersche Sprache, den pommerschen Dialekt des Niederdeutschen spricht. Und hat also gesagt, also wenn man das richtige pommersche Platt hören will, muss man nach Espírito Santo fahren, weil es in Deutschland jetzt verloren geht. Os pomeranos que eu vindo da Europa, que eu conheci, era ainda dos antepassados que emigraram aqui por aí 1872, 73, até naquela época também veio o meu avô. Isso eram uns pomeranos barbudos, fumava cachimbo, né? E tinha diversos deles que eu conhecia ainda. Körl, Karske, Janot, Wernicke e Kalk, que eram os meus, Braun, que eram os meus avós.
Por causa disso, eu estimo muito essa visita que esse grupo está prestando a nós, porque para mim ir na Alemanha é difícil e assim nós podemos encontrar não só uma ou duas pessoas só, um grupo de pomeranos, eles podem falar com nós de como é que estão as situações nas terras de onde vieram os nossos imigrantes, e nós podemos também amarrar uma amizade entre eles. Mein Gott, was haben die da gearbeitet? Die kommen aus so einem flachen Land und jetzt hier die Berge, sowas von steil. Und jedes kleinste Fleckchen steht ein Kaffeebaum und Gemüsefelder. Es ist jeder Platz ausgenutzt, kann man sagen. Ne? Es ist doch ein sehr einsames Leben da. Hartes, einsames Leben. How'd you go? How'd you go? Family, yeah, good. Vandaag? Weet je alle papa's? Ja, nee, die papa's. Ja, dat is geteld. Dat kan als je komt gestoord. Alle reden sind nicht mehr, Papa. Alle reden sind nicht mehr. Gestohlen sind alle. Plattdeutsch, dann sind wir ja ganz gut an, ne? Ja, Plattdeutsch, das ist ja gerade uns beste Sprache. Das ist ja, darum. This is the map for Deutschland? Für Pommern. Nee, für Pommern. Ah, Pommern. Ah, so. Ah, ja, das stimmt. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alles gut, auf Wiedersehen. Immer in die Augen gucken. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, immer, das ist gut, sehr gut. Auf Wiedersehen, immer die Augen gucken. So ist gut, auf Wiedersehen. Richtig, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Meu nome é Almeida Schwanz, tenho 24 anos. Neste sábado próximo agora, estou me casando com a Vera Schwamba, que ela vai completar no dia 12 de fevereiro, que é exato no dia do casamento, que ela vai completar 19 anos de idade.
A gente convidou 215 famílias ao nosso casamento. Tomara que chegue todos, né? Aí vai dar uma boa festa para a gente todos comemorar aqui nesse local aqui. Essa bandeira que a gente está levantando, porque essa bandeira foi feita pela minha irmã lá, que já é casada também. Ela foi que preparou essa bandeira para o casamento da gente. Foi que ela colocou o nome da minha noiva, que é Vera, e meu nome, que foi colocado também. A gente gostaria de ter uns 2 filhos que vão ajudar a trabalhar a gente depois, né? E a gente ensina como tem que trabalhar na roça também, e assim, né? A gente manda para a escola para aprender uma coisa também igual a gente, né? Porque sem escola não dá também. A gente tem que aprender alguma coisa para isso também da roça, porque se só estudar para trabalhar em cidade também não dá, porque a gente tem que trabalhar na roça, porque sem trabalhar na roça não dá certo também. O casamento, ele sintetiza um momento máximo de reprodução social. Ele reproduz valores, ele reproduz vida, ele reproduz a terra, toda a fertilidade que ela possa vir a ter. E o casamento é um momento de construção de uma nova terra, de uma nova unidade, uma nova família, novos instrumentos de trabalho, uma nova casa, um novo casal. Tudo começa a partir desse casal. Então essa ideia de reprodução é muito grande na comunidade. Além de ser o máximo da reprodução, da fertilidade, da continuidade desse modo, dessa cultura, dessa vida, o casamento, ele é muito bem sintetizado no uso que eles fazem da fotografia. O casamento ele pode ter vídeo, ele pode ter qualquer tecnologia, mas ele tem que ter fotografia. A imagem imóvel do casal ou do casamento, dos parentes que participaram, representa o momento máximo da unidade e da reprodução do grupo. Então a imagem congelada, o uso da fotografia e da imagem de casamento é como se congelasse no tempo a imagem da reprodução, da continuidade de uma história de imigrantes camponeses.